Uma boa noite a todos. Nós iniciamos mais uma transmissão aqui da Igreja Presbiteriana do Jabaquara, nesse período de fase emergencial. A palavra, os louvores estão gravados, gravamos aqui com a igreja vazia nesse período. É algo muito triste, porque gostaríamos de estar reunidos, mas obedecendo às autoridades, nós fizemos esta gravação sem a presença de pessoas no templo, rogando a Deus para que no tempo oportuno, de acordo com a sua vontade, nós possamos voltar às nossas atividades, que Deus nos abençoe, que tenhamos um tempo de paz, um tempo de crescimento espiritual na presença do nosso Deus. Vamos orar? Ó Senhor, nós queremos mais uma vez te agradecer pela oportunidade de podermos, ó Pai, mesmo nesse momento tão difícil e complexo, pregar com liberdade a Tua palavra através desse meio de comunicação. Pedimos ao Senhor que em Tua infinita misericórdia, que o Senhor continue nos guardando, nos abençoando, abençoando a nossa nação, ó Deus, dando-nos, ó Pai, o conforto, nos livrando, ó Deus, da opressão desse vírus que tanto mal tem feito, que trouxe tanta tristeza, tanto luto, ó Deus, sobre famílias. E nós intercedemos, ó Deus, por nossa nação, pedindo, ó Pai, que Tu salve a nossa nação, que o Senhor cure, ó Pai, a nossa nação, pois só o Senhor, ó Deus, pode nos dar o escape para esse momento tão difícil que enfrentamos. E que tudo, ó Deus, que for aqui exposto na Tua palavra, nos louvores, que tudo, ó Deus, seja unicamente para a Tua honra e para a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos louvar o Senhor com alguns cânticos.
Jesus.
Nós vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 126. O Salmo 126, um cântico de romagem, que diz assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Nesses últimos meses, a cada domingo, nós falávamos sobre crise. Algum tipo de crise relacionada a algum evento histórico do povo do Senhor, alguma situação. E tentamos passar por esses momentos refletindo a respeito dessas crises. Haja vista que nós não podemos negar o momento que nós estamos vivendo, que a pior coisa que uma pessoa pode fazer é, ao passar por um problema, por uma situação difícil, é querer negar essa situação. Como se diz aí no dito popular, tentar tampar o sol com uma peneira. É impossível. Então a atitude correta é reconhecer o que estamos vivendo, o que estamos passando, aprender até com esse momento difícil, para que seja superado. E sabemos que sem a direção de Deus, nenhum desses momentos pode ser superados. E hoje nós chegamos à última mensagem que especificamente vai por esse caminho das crises no deserto. Hoje é a última reflexão que fazemos diretamente pensando por esse viés do deserto e das crises que nós enfrentamos nele. Isso não significa que as crises acabarão. Isso não significa que o deserto terminou. Mas eu espero que nesse período todo que nós refletimos em tantos domingos e tantas mensagens, que de alguma forma nós tenhamos aprendido a lidar um pouco melhor com o momento tão difícil que nós enfrentamos. E essa última mensagem, ela falará sobre a crise e a atitude. Qual é a atitude ideal diante da crise? Uma das qualidades mais impressionantes do ser humano é a capacidade de restauração. Você já deve ter visto casas, carros, obras de arte que estavam aparentemente destruídas e que elas são restauradas e elas parecem novas de novo. Se nós, que somos pessoas imperfeitas, dotados de habilidades, sim, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas com imperfeições, nós temos a capacidade de restaurar coisas, objetos, enfim. O nosso Deus, que é soberano e todo-poderoso, tem infinita grandeza e sabedoria. Ele pode restaurar histórias, Ele pode restaurar vidas, famílias, Ele restaura pessoas, Ele pode restaurar o nosso país. O Salmo nos remete a um período de 70 anos de cativeiro que o povo de Judá sofreu na Babilônia. Os judeus perderam as suas posses, as suas famílias, sua liberdade. Eles viram muita dor, eles passaram por muita dor. Eles viram seus irmãos, filhos, pai, mãe, suas famílias completamente despedaçadas, viveram grande tristeza. E houve grande lamentação, sim. Houve grande dor por estarem fora da sua terra, por estarem vivendo na condição de escravos praticamente, afastados do seu lugar
sem a liberdade e sem saber quando poderiam exatamente voltar para a sua terra. E nesse caso, dessa situação tão difícil que o povo enfrentava, quem é que poderia mudar aquela situação? Quem poderia restaurar o povo? E nós vemos no Salmo 126 que Deus restaura. O versículo 1 fala: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Porque Deus livrou o povo do cativeiro na Babilônia e os trouxe de volta. Não foi o acaso, não foi a sorte, foi Deus que interveio. A consequência é que o povo de tanta alegria vivia como se estivesse sonhando. Um sonho bom, não um pesadelo, mas um sonho bom. Aquela sensação de uma alegria contagiante que tomava conta de todos. Até mesmo as outras nações reconheceram o livramento. O versículo 2 fala disso. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Até mesmo as outras nações reconheciam. E no versículo 3 o povo confirma: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. No reconhecimento de que quem agiu, quem restaurou, quem cuidou, quem interveio foi Deus. Não foi a sorte, não foi o acaso, mas Deus estava conduzindo todo o processo. Assim como Deus permitiu o tempo de cativeiro, os sofrimentos, as separações, o luto do cativeiro, Deus agora os traz de volta para a terra e eles começam a se alegrar. Mas a partir do versículo 4, há uma mudança. Nos primeiros 3 versículos deste salmo, há um relato de livramento. Agora no 4 há um pedido. Existe gratidão pelo que o Senhor já fez, mas o fato é que o povo precisava ainda de mais. O povo precisava que Deus completasse a boa obra que já estava fazendo. Quando o povo volta ao seu território, o povo percebe a enorme desolação, o sacrifício da reconstrução, a dificuldade de plantar e colher. Além disso, sem proteção, inimigos invadiam o território, pois não queriam que os judeus se restabelecessem em Jerusalém novamente. A necessidade do povo é comparada à sequidão do deserto. E a oração é que o Senhor supra as necessidades do seu povo, assim como Deus supre as necessidades no deserto, através das torrentes do Neguebe. O Neguebe, ele é um deserto ao sul de Jerusalém. Ele não é um deserto arenoso como o deserto do Saara, mas ele é montanhoso. Ele tem muitos perigos, muitas armadilhas. O índice de chuva é muito baixo, mas pessoas vivem naquela região. E as pessoas que vivem ali, elas dependem de um fenômeno conhecido como torrentes do Neguebe, como está relatado aqui no Salmo. Essas torrentes são rios que passam pelo meio do deserto de uma forma inesperada e até mesmo incontrolável. O fenômeno é causado pelas chuvas que caem nas montanhas e descem como rios inesperados, permanecendo por dias, semanas, e em alguns casos até por alguns meses. E é esta água que acaba suprindo o povo. É esta água que acaba trazendo fertilidade para um lugar que, quando você olha no período seco, você não imagina que de alguma maneira possa existir vida, que pessoas, que animais, que vegetação possa crescer ali. E esta é a oração do povo, esta é a oração descrita aqui nesse salmo. Assim como as torrentes do Neguebe são improváveis, como elas são inesperadas,
Eles pedem que a providência de Deus mande uma solução que aos olhos humanos é improvável e que também é inesperada. Por isso se diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Assim como as pessoas que olham para aquele lugar não esperam que, de repente, aparentemente do nada, comece a aparecer água, comece a verter ali, um rio começa a passar. Assim também o povo estava pedindo para que Deus agisse mais uma vez, agora trazendo para eles o recurso, trazendo para eles a solução para o problema difícil que eles estavam enfrentando. Sim, eles se consideravam como num deserto, totalmente dependentes do livramento do Senhor. Mas se nós já sabemos que Deus é aquele que pode restaurar, Deus é aquele que faz a obra de restauração, como nós devemos esperar essa restauração? Qual é a nossa atitude? Como devemos agir ao aguardar essa restauração? Os versículos 5 e 6 nos dizem: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Esses versículos se referem à situação de habitantes seminômades ali do deserto, que pela esperança de que a água viria, eles jogavam a semente no solo seco. Semeavam com lágrimas e sofrimentos, mas não deixavam de fazer o que deveria ser feito. É assim que os judeus deveriam esperar a providência de Deus, e nós também. É a esperança em Deus, meus irmãos, confiando no Senhor. Semeamos com lágrimas, mas também colheremos muitos feixes com alegria. Pare para pensar. Quando a pessoa semeia numa terra boa e fácil, quando você olha para aquela terra tombada, para aquela terra preparada, adubada, num contexto, de um lugar que tem chuvas regulares, onde todo o contexto está favorável para a plantação, ali é mais fácil você jogar a semente. Porque você conta com as circunstâncias ali, você sabe que de alguma forma aquela semente vai prosperar. Agora, para semear no deserto, é preciso crer no Senhor. Se para semear numa terra boa, você já precisa crer em Deus, você já precisa buscar a providência dEle. E para semear num deserto, um lugar sem esperança, um lugar em que você olha e não vê perspectiva, aí você precisa crer mais ainda. A vida cristã é assim, é um plantar de obediência ao Senhor, mesmo que o mundo inteiro diga que não existam evidências de sua presença e da sua bênção. Quantas e quantas pessoas acabam olhando para os cristãos e dizendo: vocês estão perdendo o tempo de vocês, vocês estão gastando a vida de vocês, a saúde, os recursos, as habilidades, a capacidade de vocês. Mas aquele cristão, aquele servo de Deus, que realmente tem fé em Jesus, que verdadeiramente é ovelha de Jesus, esse servo de Deus está jogando sementes no deserto. Nós estamos num deserto, nós vivemos num deserto, porque sabemos que as sementes que estão sendo jogadas aqui, os frutos serão colhidos na glória, para a honra e para a exaltação do nosso Senhor Jesus Cristo. Este salmo nos ensina que Deus é o restaurador das coisas que o homem não pode restaurar. Ele faz o que não podemos fazer. Deus, ele pode restaurar igrejas. Deus pode restaurar países. Deus pode restaurar a saúde. Deus pode restaurar pessoas, não importa o vício, não importa o problema que essa pessoa estiver envolvida. Deus pode restaurar casamentos. Deus pode restaurar
todas as coisas. Quando Ele quer restaurar, Ele pode restaurar todas as coisas porque Ele é soberano e Ele tem poder para isso. Mesmo que a situação pareça um terrível deserto, mesmo que a situação seja um contexto que está ali sem vida, sem esperança, sem solução, Deus tem o poder de restaurar. E qual deve ser então a nossa postura, a nossa atitude? A nossa atitude deve ser a de semear, ou seja, continuar fazendo o que devemos fazer com todas as nossas forças. Providenciar os rios, providenciar as torrentes do Negueb, o homem não pode. Mas jogar a semente, nós podemos jogar. E aí talvez você possa se perguntar, mas que sementes eu posso jogar? Se for possível para você, especificamente nesse contexto agora, de isolamento, de dificuldade que nós estamos vivendo pela pandemia, se for algo possível para você, se você tiver os recursos para isso, invista na sua vida, leia bons livros, faça algum tipo de curso que possa te qualificar. Desfrute de mais tempo com a sua família, com os seus filhos. Olhe para a sua casa. Veja aquilo que pode ser feito, aquilo que pode ser organizado. Aproveite esse tempo difícil, se você tiver condições para isso, para que você possa dar atenção e cuidado às coisas que na correria que vivíamos, nós não fazíamos, nós não cuidávamos. Quem sabe agora nesse tempo, você consiga dar mais atenção, mais cuidado para coisas que estavam sendo esquecidas, dentro da sua casa, da sua família, de modo geral ali, dentro da sua própria vida, para você mesmo. E não se esqueça, tem como semear também deixando de fazer coisas. Sabe como? Quando a gente não fica preso todo o tempo àquelas notícias ruins, porque uma coisa é nós termos acesso a notícias de qualidade, estarmos informados do que está acontecendo. A outra coisa é ficarmos 24 horas bebendo desse suco terrível do que está acontecendo nessa situação. E olhando esses dados horríveis o tempo todo. Nós podemos e devemos nos informar e saber o que está acontecendo. Não somos alienados nesse contexto, nesse sentido, não. E nenhum outro. Mas é importante também que a gente saiba se preservar nesse tempo que estamos vivendo, não ficando ali o tempo todo bebendo do suco que tem um gosto amargo de morte, de dor, do que está acontecendo. Outra coisa também, se por um lado a gente não pode ficar preso a essa coisa negativa dessas notícias ruins, não podemos também gastar todo o nosso tempo nessas séries ou em programas de TV, nessas coisas que não edificam e que não nos trazem desafios espirituais para crescermos em Cristo. Não ficarmos presos nessas longas maratonas de coisas que nos fazem ficar horas e horas e horas diante de coisas que não nos levam a nada. Tem gente que fica ali 10 horas, 12 horas, 14 horas no mesmo dia, assistindo a vida dos outros, assistindo coisas que passam na televisão. Se o outro levantou do sofá e foi para a cama, se o outro saiu da cama e foi para o toalete, ou atrás de histórias que não nos edificam e que só colocam más sugestões na nossa cabeça. Então a gente também semeia quando a gente é seletivo com aquilo que a gente assiste, com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente lê. Mas principalmente, semeie em sua vida, estudando a palavra de Deus.
Estude a Bíblia. Leia a Bíblia. Se você tiver o tempo, as condições necessárias para tal, aumente mais ainda o seu estudo da palavra de Deus. Cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Busque a palavra. Leia bons livros que te farão compreender questões da palavra de Deus. Busque esse tempo para se pós-graduar na palavra de Deus, para que você possa de fato crescer no conhecimento da palavra de Deus. E também ore muito, ore por você, ore pela sua vida. Comece a semear as sementes de oração, semeie muita oração na sua vida. Ore por você. Coloque a sua vida diante de Deus, quem você é, o que está dentro do seu coração. Abra o seu coração para Deus. Interceda pela sua família, pelos seus filhos. Ao invés de perder tempo com críticas, com brigas, com discussões, com vãs discussões e vãs contendas que só levam a ódio, dor e problemas, invista o teu tempo em oração. Interceda pela nossa nação, interceda pelas pessoas que estão sofrendo, interceda pelos teus irmãos em Cristo, interceda pela igreja, pela obra de Cristo. Ore e ore muito, porque a Bíblia diz que muito pode por sua eficácia a súplica de um justo. Então ore bastante, peça a misericórdia de Deus. Lembre-se que nós estamos vivendo realmente um período muito difícil. Talvez quando nós estivermos olhando para o que está acontecendo ao nosso redor, de alguma forma tenhamos a sensação semelhante à que o povo tinha quando voltou ali do cativeiro. E olhava a cidade destruída, abandonada, invadida. A cidade que estava sendo ali totalmente devastada. Olhava para as pessoas que tentavam de alguma forma plantar alguma semente, que tentavam restaurar as suas casas, vinham os inimigos e derrubavam as construções, boicotavam as plantações, matavam, roubavam os animais. Que período difícil foi aquele de restauração. Mas o povo estava ali, clamando para que as torrentes do Neguebe passassem. Para que as torrentes do Neguebe pudessem passar ali. Para que as boas sementes que estavam sendo ali jogadas naquele solo árido, desértico, do contexto que eles viviam, pudessem germinar e trazer vida. Nós estamos realmente num deserto. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Mas como última mensagem a respeito desse tema, a atitude que deve ficar para nós é essa, de plantarmos as boas sementes. Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Então que plantemos as boas sementes agora, para que quando essas provações passarem, nós possamos colher frutos bons para a honra e para a glória de Deus. E se vierem outros desertos, e se vierem outras provações, tenhamos fé de que junto com o deserto, maior do que o deserto e mais poderoso que o deserto, é o Deus que faz vir o rio de um lugar que as pessoas não esperam. Maior do que qualquer deserto é aquele que tem o poder de fluir água, onde só se encontram terras secas. Que Deus nos guarde e que Deus nos abençoe. Amém. Nesse momento agora nós vamos louvar ao Senhor com um hino.
sobre os montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador não hão de ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga, bem ao seu lado sempre de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita vai me guiando em seu caminho para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, possuo o gozo da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nas últimas semanas, ó Deus, nós falamos sobre crises no deserto. Olhamos, ó Deus, o que aconteceu na vida de tantas pessoas. Olhamos tantas histórias, tantos contextos, ó Deus, relacionados ao problema de passar por um lugar difícil. Um lugar árido, um lugar perigoso, traiçoeiro, com animais peçonhentos, um lugar aparentemente sem vida, um lugar difícil de se estar. E essa condição de deserto, ó Deus, é a condição que estamos enfrentando, não só em virtude da pandemia, mas é a nossa condição enquanto estivermos aqui nessa terra. Por isso nós sabemos, ó Deus, que já tivemos outros desertos antes, passamos tribulações antes, mas que continuaremos, ó Pai, passando por problemas e lutas, porque o Senhor mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas que essas aflições não devem superar o nosso ânimo, que nós devemos ter bom ânimo porque Jesus Cristo é o vencedor de tudo. Ele é o Senhor sobre todas as circunstâncias. Ele é o Senhor sobre o deserto. E Jesus Cristo é Rei no céu, na terra, no mar, em todo o universo. E Jesus é Rei no deserto também. Por isso, ó Deus, restaura, ó Pai, a nossa vida. Restaura, Deus, a saúde, restaura essa nação, restaura a tua igreja, restaura vidas, Senhor. Vidas que estão como um deserto, vidas que por causa dos pecados, das lutas, estão como um deserto. Vidas, ó Deus, que por causa das provações que enfrentaram, estão também em um deserto. Restaura a vida, Senhor. Faça jorrar, segundo a tua graça e misericórdia,
águas como as torrentes do Neguebe, para que as sementes plantadas, as boas sementes, possam germinar para a honra e para a glória do Senhor. Perdoa os nossos pecados. Confiamos em Ti, ó Deus, ó Senhor, sobre todas as circunstâncias. Em nome de Jesus, amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a Igreja de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Meus amados, nós estamos então encerrando mais uma transmissão da Igreja Presbiteriana do Jabaquara, rogando ao Senhor que abençoe, que guarde a vida de cada um de nós nesse deserto difícil que estamos enfrentando. Continue acompanhando as nossas transmissões. A partir do próximo domingo, começaremos uma nova série de sermões. Então, nos acompanhe, esteja conosco. Vamos passar juntos por esse deserto. Continue semeando as boas sementes de acordo com a palavra do Senhor. E pela graça de Deus, nós vamos um dia colher bons frutos. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Mulher, amiga, mãe, filha, esposa, companheira. Algumas das definições mais simples que damos a vocês. Mas não podemos nos limitar somente a elas, não. Pois vocês são infinitamente mais que isso. Por muitas vezes são diversas coisas, tudo em uma só pessoa. Pai, quando precisam assumir todas as responsabilidades do lar. Professora, mesmo sem entender absolutamente nada do assunto, não conseguem ver seus pequenos com dificuldades em entender as atividades da escola e se desdobram para ajudá-los. Porto seguro, nada nos acalma mais nessa terra do que o consolo que seu braço nos dá. Às vezes, nos faz pensar que é uma prévia de como será quando nos encontrarmos com o Criador. Referência espiritual nos é ensinado que isso deveria ser uma obrigação do homem, mas sabemos que não é a realidade de todos. E glória a Deus por suas vidas, porque nesses casos, são vocês que guiam os lares e todos ao redor nos caminhos para Cristo. Acima de tudo, guerreiras, sabemos o quanto a vida cobra de vocês. É uma carga enorme, pesada e injusta. Mas vocês ao longo do tempo foram superando cada uma das adversidades e injustiças que lhes foram impostas. E a cada dia que passa as coisas vão entrando nos eixos. E todos vão entendendo que ninguém é mais ou menos, mas sim que somos todos iguais. Que sem vocês, mulheres, estaremos envoltos de sujeiras ainda maiores que as que temos. A vocês, mulheres, muito obrigado por absolutamente tudo o que fazem e representam para nós, por sua luta diária pelos seus direitos, os quais merecem tanto quanto os homens, pelos esforços indescritíveis para a manutenção dos lares, é claro, pela sua beleza, que deixa nossos dias tristes, felizes. Basta apenas um sorriso. Obrigada por tudo. Temos o Dia Internacional da Mulher para nos lembrar de tudo isso e mais um pouquinho. Mas todos os dias, horas, minutos e segundos são de vocês. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de muitos rubis. Provérbios 31:10.